Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar como as informações são gravadas ou representadas em um computador. Nos computadores, a menor forma de representação de um dado é através do bit, tá? Então o bit ele representa estados elétricos, que isso significa quando ligado e quando desligado, tá? A palavra bit, né, significa binary digit ou dígito binário. Como eu já disse, é a menor representação de informação em um computador. Não sei se vocês já observaram os botões de liga e desliga dos aparelhos, o botão de power dos equipamentos, geralmente tem esse símbolo, né? Que indica 0 e 1, né? Ou ligado e desligado. E o bit forma outra unidade de armazenamento que é o byte, tá? O byte é uma combinação de 8 bits. Então a gente tem uma análise combinatória. Os computadores de hoje utilizam 8 bits para a formação dos bytes, né, que são as unidades básicas de armazenamento ou de representação de informação. Então, cada conjunto de 8 bits a gente vai ter um byte. A gente pode ter aí uma combinação de 256 possibilidades, tá? Isso aqui é uma análise combinatória, onde cada posição dessa pode receber dois valores, né, ou 0 ou 1. Então, por isso, 2 vezes 2 vezes 2, né, ou 2 elevado a 8, que dá 256. E quando a gente fala em armazenamento de dados, a gente utiliza a unidade byte, tá? Então, megabyte, kilobyte, gigabyte são as unidades que a gente utiliza, né? Então, a base é o byte. E esses 256 números diferentes são suficientes para a gente representar tipos diferentes de informação, que é o que a gente vai estudar hoje. Esses bytes, né, esse conjunto de bits, eles são convertidos para números decimais. Aqui a gente tem um sistema de numeração binário, a gente tem um sistema de números, né, o sistema numeral binário, que utiliza de zeros e uns para compor um número. E para fazer algum sentido para a gente converte para decimal, certo? E essas conversões vão ser aplicadas em tipos de informação diferentes. Cada posição aqui desse conjunto de bits vai ter um único valor, tá? Começando aqui da direita para a esquerda, a gente vai ter aqui que esse bit aqui, que essa posição, vale 2 elevado a 0. A próxima posição vale 2 elevado a 1 e assim por diante. A gente vai ter as 8 posições aqui, que vai de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 7. Então, cada posição dessa é multiplicado por esse valor, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem na primeira posição aqui o bit 1, então vai ser 1 vezes 2 elevado a 0, ou seja, 1 vezes 1, que resulta em 1. Na segunda posição, a gente tem o bit 0, 0 vezes 2 elevado a 1, ou seja, 0 vezes 2, que é igual a 0. E assim por diante. Cada posição dessa vai ter um valor, né? 2 elevado a 2, a próxima, né, a terceira posição. A quarta posição é 2 elevado a 3. Porém, multiplicando por 0, a gente vai obter aqui o resultado 0. Convertendo para decimal, a gente vai obter o valor 65, o numeral 65. Tá? A gente simplesmente soma o valor das posições de cada bit. Então, a primeira posição aqui a gente tem o valor 1 e na sétima posição a gente tem o valor 64. 1 mais 64, 65. Essa sequência de bits é como é escrito o valor 65 em binário, tá? E convertendo para decimal, a gente vai ter o valor 65. Nos computadores, a gente tem diversos tipos de informações diferentes, né? A gente tem textos e números, a gente tem sons, a gente tem imagens, a gente tem vídeo, tá? E como é que esses bits são usados para representar esse tipo de informação aqui? Tudo que a gente guarda em um computador, quando você escreve um texto, esse texto vai ocupar alguns bytes na memória. Quando você escuta um som ou grava um áudio ou alguma coisa do tipo, esse som vai ocupar lá um espaço em bytes. Uma foto que você tira com o celular vai ocupar lá um tamanho também em bytes, um espaço em bytes. Se você faz um vídeo ou recebe o vídeo de alguém, esse vídeo também vai ocupar espaço em bytes, tá? E como tudo isso funciona, né? Sendo que a unidade básica é o byte. Como é que a gente representa números, sons, imagens e vídeos utilizando zeros e uns, né? Aquelas sequências de bits.
Bom, para representar textos, a gente vai ter tabelas, tá? Como no exemplo lá daquela sequência de bits que eu mostrei, que vale 65, a gente vai ter aqui, ó, um caractere 65, na posição 65 dessa tabela, representa o caractere A maiúsculo, tá? O A minúsculo é outro valor dessa mesma tabela. Então, a gente tem diversos tipos de tabela, né? Por exemplo, para línguas latinas que utilizam o alfabeto, como a gente conhece, e que também utilizam acentos, como a gente conhece no português, a tabela ASCII ela funciona. Mas, por exemplo, para o mandarim, para coreano, para japonês, então existem outras tabelas que vão converter um número binário, né, que vai ser uma posição na tabela, para um caractere. No caso, a língua portuguesa utiliza os caracteres da tabela ASCII, codificação UTF-8, tá bom? Então, assim, a gente tem a representação de textos e números, né? Ou seja, a representação de caracteres. É uma simples tabela que tem números de 0 a 255, ou seja, 256 caracteres diferentes. E esses caracteres são utilizados na nossa língua, né? E tem, claro, alguns caracteres especiais. A gente tem aqui caracteres de controle, né? Que é algum tipo de espaçamento, fim de linha, alguma coisa do tipo, né? Por exemplo, aqui o LF, line feed, é o final de uma linha, né? O caractere HT aqui, ó, horizontal tab, né? É uma tabulação. E assim a gente tem diversos tipos de caracteres que não são imprimíveis, né? Que não aparecem no texto, mas que existem lá. A gente tem também aqui os caracteres imprimíveis, né? Sinais disso aqui como exclamação, aspas, cerquilha, cifrão, percent, o alfabeto maiúsculo, o alfabeto minúsculo, caracteres numéricos, pontuação, sinais matemáticos, caracteres como cedilha, caracteres acentuados. Então todos esses caracteres estão aqui nessa tabela. Um som é uma onda sonora que caminha por um meio de propagação, no caso o ar, né? Assim como uma gota, né, quando cai ali numa superfície. Quando a gente observa algo caindo numa superfície de água em repouso, a gente vai observar a formação de ondas, né? Então, do mesmo jeito que as ondas ocorrem numa superfície de água, a gente tem também as ondas no meio em que a gente está imerso, no caso o ar. E essa propagação de ondas no ar é o que nos permite ouvir sons, certo? A audição é baseada nisso. E como a gente faz para representar isso em um computador, né? Como é que isso é representado em um computador? A onda formada por um som, ela é equivalente a isso aqui, tá? Ó, a gente vai ter o volume dessa onda sonora e aqui o tempo, né? Então a gente tem uma função aqui, tempo decibéis, né? O volume, e a gente vai ter uma formação, uma representação disso em forma gráfica, tá? Então a gente pode representar sons de forma gráfica. Com base nisso, é possível então representar um som armazenando o gráfico que representa esse som, tá? Então, cada um desses pontos aqui no gráfico, quando são ligados, a gente vai ter uma representação dessa mesma onda aqui. Então, dessa forma é representado o som, é armazenado o som, armazenando esses pontinhos aqui em bits ou em bytes, e esse conjunto de pontos aqui vai formar uma onda, tá? E quanto mais pontos tiver essa onda, essa representação de onda, mais fiel, né? Mais, digamos, mais qualidade, né? Mais fiel à onda original vai ser o som, ou a representação dele, tá? Então, esse tempo vai variar de acordo com taxa de amostragem, no caso, para um dispositivo digital tocar essa música ou tocar um som, e no caso de armazenar, a gente vai ter aqui uma quantidade de bits por segundo, né, o bit rate. Um som, quando ele é executado por um equipamento de áudio, né, um digital ou não, ele vai fazer isso, né, ele vai pegar essa onda lá que seria o som, a representação dessa onda,
e transformar isso em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é enviado então para um alto-falante. E o alto-falante vibra, provocando então uma onda sonora no ar, tá? Então isso funciona assim, né? Ó, a gente vai ter essa onda sendo executada e isso vai ser representado ou repassado para o dispositivo sonoro, no caso o alto-falante. Tá? Então essa onda se movimenta exatamente como o alto-falante está se movimentando lá. Tá? Então quanto mais fiel o movimento desse alto-falante a essa onda, mais fiel vai ser o som para o som original. Então quanto mais pontinhos a gente tiver aqui nessa onda, né, mais próximo um pontinho do outro, a gente vai ter um gráfico mais bem feito, mais digamos, realista, né? Então, quanto maior a quantidade de pontos a gente tiver nesse gráfico, mais perfeito vai ser ele, né? Então, mais perfeito vai ser também o som gerado por um alto-falante. E as imagens? Como são representadas imagens em um computador? Uma imagem digital, né, ela é um conjunto de bits, né, ou seja, um mapa de bits, ou uma imagem rasterizada, um raster, e ela é composta por milhares de pontos. E esses pontos são chamados de pixels, ou picture element, né, o pixel. Cada um desses pixels ele possui uma cor determinada, e essa cor ela é representada por um conjunto de bits também. Hoje a gente mede o tamanho de uma imagem em megapixels, né? Ou seja, milhões de pixels. Uma foto tirada em um celular qualquer vai ter lá milhões de pixels, certo? Uma câmera que tem 5 megapixels de resolução, por exemplo, vai ter 5 milhões de pixels para formar uma imagem. E esses pixels que formam a imagem, se a gente ampliar a imagem, a gente vai conseguir ver esses pixels, né? Nesse exemplo aí eu dei um zoom ali, ó, naquela pedrinha, e a gente percebe que essa pedrinha começa a ficar com esses quadradinhos, né, quanto mais a gente aproxima. Então, se eu aproximar ainda mais, eu vou conseguir ver os pixels de maneira independente. E se a gente observar cada um desses pixels, a gente vai ver que ele é um quadradinho que tem uma única cor, certo? Então, o que é armazenado, né? Quando a gente tira uma foto, que essa foto é salva no celular da gente, o que é guardado, né? É guardado um conjunto de informações e esse conjunto de informações é uma matriz, e essa matriz em cada posição da matriz vai ter um conjunto de 3 dados lá, um para cada cor que forma um pixel. A quantidade de cores que cada pixel desse pode ter, né, vai depender da quantidade de bits que ele tem, ou a quantidade de bits que é reservado para ele. No caso, uma imagem em preto e branco, mas preto e branco mesmo, duas cores, né? Ou preto ou branco, cada pixel vai ter o bit 0 ou bit 1. Então a gente tem 2 cores por pixel. Uma imagem aí, sei lá, de 6 bits, né, por pixel, a gente vai ter até 64 cores. 64 cores por pixel. Uma imagem de 8 bits, a gente vai ter 256 cores por pixel. E hoje a gente utiliza, né, por padrão, né, todas as imagens armazenam 24 bits. A gente tem 8 vezes 3, 24. Então vão ser 3 bits, 3 bytes de 8 bits para cada cor primária. Vou já explicar. Cada pixel pode ter até quase 17 milhões de cores. Eu coloquei esse arco-íris porque os sistemas de cores utilizados nos computadores têm base na física, no fenômeno da difração. Tá? Na difração, a gente tem ali um prisma que entra luz branca e essa luz é dividida em raios diferentes, né? Porque elas têm comprimentos de onda diferentes e a difração delas ocorre em ângulos diferentes, por esse comprimento de onda diferente, que vocês vão estudar na física. E esse fenômeno permitiu que fossem identificadas cores primárias ou cores que formem novas cores, ou a partir das quais outras cores podem ser formadas.
Então, nos computadores, a gente tem um sistema de cores RGB, ou modelo de cores RGB, que é baseada na teoria de visão tricromática e também no triângulo de cores de Maxwell, que define as cores dessa forma, como vocês estão vendo no triângulo. A gente tem nas 3 pontas do triângulo as cores vermelho, verde e azul, né? Ou seja, o sistema RGB. E as demais cores, né, são formadas a partir da mistura dessas cores, onde no ponto central aqui, que seria a soma das 3 cores primárias, né, RGB, a gente vai ter o branco. Entre o verde e o azul, a gente vai ter o ciano. Entre o vermelho e o azul, a gente vai ter o magenta. Entre o vermelho e o verde, a gente vai ter o amarelo. Tá? Então, pegando essas 3 cores primárias, aqui no caso vermelho, verde e azul, a gente consegue obter as outras cores. Tá? Então, a gente tem cores secundárias, aqui no caso amarelo, ciano e magenta. E regulando, né, aumentando ou diminuindo a quantidade de cada uma dessas cores primárias, a gente consegue obter outras cores aqui desse triângulo. Os 24 bits que a gente tem por cor de um pixel, a gente pode dividir em 3 bytes. Então, 3 vezes 8, 24, né? Então, para cada cor, né, que forma a cor de um pixel, a gente tem 1 byte para o vermelho, 1 byte para o verde e 1 byte para o azul. Então, somando, a gente tem 24 bytes, sendo que é 1 para cada cor, tá? Nesse caso aqui, esse verde que eu coloquei no slide, eu escolhi aqui usando o próprio PowerPoint, né? Ó, tirei um print aqui do seletor de cores do PowerPoint e mostro aqui para vocês a quantidade de cada uma dessas cores, né, do RGB para a formação desse tom de verde que está no slide. E no caso de uma imagem, cada um dos pixels daquela imagem vai armazenar um número desse aqui, um número e uma coordenada. Qual é a cor e onde ela fica na imagem. Outro tipo de imagem que a gente utiliza em computadores são desenhos vetoriais, que é um tipo de imagem que é gerada a partir de descrições geométricas, né? Ou seja, ela é matematicamente armazenada ali em forma de gráficos, são armazenados vetores, né? Ou seja, funções matemáticas que delimitam curvas, elipses, polígonos e texto, e diversos outros parâmetros para a formação de uma imagem ou de uma figura. E essa figura ela pode ser ampliada e reduzida sem perda de qualidade, porque não são armazenados pixels, e sim informações sobre um desenho. E os vídeos, que são nada mais que uma sequência de imagens, né? Essa sequência de imagens a gente chama de frames, né? Ou quadros, e eles são sincronizados com o áudio. Então já expliquei como é uma imagem, já expliquei como é o áudio. Então a gente tem as duas coisas juntas e sincronizadas, e aí a gente vai ter a formação de vídeos, né? Ou de animações. Por hoje é isso, até a próxima.